Meus amados irmãos, estamos prestes a dar início à nossa transmissão esta noite do estudo bíblico que nós costumávamos fazer às quintas-feiras no templo, e Deus tem nos abençoado, nos dando a oportunidade de continuar a fazê-lo, visando primeiramente os membros da igreja, da nossa igreja, para que não fiquem órfãos do estudo bíblico, ao qual a maioria já estava acostumada. Mas é claro que, com a bênção da tecnologia, né, eu chamo de bênção quando é usada de forma sábia, como estamos buscando usar. Então, nós alcançamos muitas outras pessoas. E por isso eu chamo de uma grande bênção. A tecnologia pode ser usada para o mal ou para o bem, e nós esperamos que ela esteja sendo usada pelos pastores, pelas igrejas, para abençoar. Então, realmente aí é uma bênção. Nós temos muitos pastores realizando esse trabalho, esta obra. E acredito que isto é um instrumento de Deus na vida da igreja, espalhada pelo mundo. Nós temos notícias de que nossa live está sendo vista em vários lugares no Brasil, vários estados, e além disso também em alguns países, né? O fato de termos amigos em alguns lugares distantes nos permite, então, essa bênção de falar a várias pessoas. Eu quero apenas relembrar aqui de algumas igrejas, algumas pessoas, né? Nós temos lá em Portugal os nossos irmãos Gleiber, Ana e Laura, e que me comunicaram, comunicaram a Norma passou para mim a mensagem de que nossos vídeos estão sendo veiculados para várias pessoas lá em Portugal. Nós temos na igreja da Bahia, na igreja de Miguel Calmon, também no sertão baiano, temos em Brasília, tem gente nos assistindo em Brasília, a igreja de São João de Meriti, na Baixada, e a igreja batista, membros da igreja batista, no Jardim Catarina, São Gonçalo, algumas pessoas também nos assistindo. Enfim, eu não consigo lembrar de todos, mas há um número muito grande de pessoas que estão participando conosco, e nós também temos assistido a várias lives que estão sendo produzidas por irmãos e igrejas também. Quero agradecer uma vez mais aos irmãos da igreja por sua fidelidade. E uma fidelidade não apenas com respeito à nossa participação nos cultos, nas reuniões, mas também nas orações. Eu tenho estado muito contente com o fato de saber que o culto doméstico tem sido algo muito presente na vida das famílias. Isso é muito bom, né? Louvo a Deus por isso,
quero agradecer aos irmãos, e o que eu vou falar aqui, eu acredito que seja uma coisa boa, senão eu não falaria. Nesses tempos de crise, eu conheço colegas que já conversaram comigo sobre dificuldade financeira na igreja. E alguns colegas muito preocupados. Nós conversamos no conselho sobre esse assunto de maneira santa e nossa palavra, nossa conclusão foi de que nós não deveríamos nos preocupar com isso, porque aquele que é fiel em tudo e em todo o tempo. E Deus tem nos mostrado que a nossa igreja tem sido fiel, inclusive nessa área. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, que tem procurado o tesoureiro, tem procurado o pastor, para que as contribuições de cesta básica, dízimos, ofertas, continuem a acontecer normalmente. E isso nos traz uma grande alegria ao coração por ver a obra do Espírito Santo na vida dos irmãos. Deus há de abençoar profundamente esse ato de fé unido aos outros atos de fé da igreja, essa igreja que eu tanto amo, essa igreja que tem sido na minha vida, na vida da minha família, uma grande bênção. E fica isto como testemunho para quantos ouvirem. E a igreja presbiteriana de Maricá tem sido uma igreja muito abençoada, fiel em tudo que é possível ser. Eu estou muito feliz por ser pastor de cada um de vocês. Qualquer pastor ficaria assim, contente, alegre, espiritualmente falando, com respeito a essas coisas. Bom, nós vamos dar início ao nosso estudo desta noite. E os irmãos que já me conhecem sabem que eu gosto de fazer estudos tranquilos, com calma, não esgotando o assunto de uma só vez, porque eu creio que é um grande pecado, no meu ponto de vista, né? Usar a palavra de Deus assim de uma maneira profissional. Vamos falar, tem que fazer um estudo, vamos falar alguns minutos e acabou. Não, eu não sou assim. Espero que nenhum pastor seja. Mas a minha preocupação é dirimir as dúvidas sobre as coisas que às vezes nos trazem preocupações, coisas que às vezes nós não entendemos muito bem. Então eu quero já preparar o coração dos irmãos, de todos que estão me ouvindo, na seguinte questão. O estudo vou começar hoje, mas eu não garanto terminá-lo hoje. Provavelmente só terminaremos na semana que vem. Ok? Então vamos iniciar com uma oração. Vamos buscar a presença do Senhor. Peço a você que onde quer que você esteja, pare o que você está fazendo e busque a presença do Senhor juntamente comigo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, amado, eterno e querido Pai, neste momento nós nos reunimos desta maneira tão especial, desta maneira que há muito tempo nós não fazemos, ou quase não fazemos, ou nunca fazemos. Aconteceram algumas vezes alguma coisa parecida, mas é uma experiência nova para a tua igreja. Nós queremos agradecer por esse momento e pedir ao Senhor que oriente e conduza todos os nossos atos, nossas palavras, nosso raciocínio, tanto do pastor como de cada irmão que esteja nos ouvindo. E que o teu Espírito Santo venha trazer para o nosso coração aquela paz, aquela tranquilidade, aquela certeza e aquela fé que só o Senhor pode plantar nos nossos corações. Peço-te, ó Deus, a tua bênção para todos os que estão nos ouvindo e para esta meditação que faremos daqui a alguns instantes, no nome de Jesus. Amém.
Meus amados irmãos, eu quero ler um salmo com os irmãos, o salmo de número 28. Peço que você procure aí na sua Bíblia, ou quem sabe no seu celular, computador, como você puder. Se não puder, apenas nos acompanhe na leitura que faremos neste salmo, salmo de número 28. Farei a leitura agora. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve minhas vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração têm perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta. E com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Irmãos, recentemente nós lemos este salmo e a palavra de Deus se renova dia após dia, diz o Senhor. E de acordo com a palavra que temos nesta noite, nós vamos falar sobre a fé. Eu tenho certeza que este salmo há de calar profundamente em nosso coração. Bom, nós temos o nosso inário, novo cântico, e temos um hino que é muito conhecido da igreja, o hino de número 92. Se você tem aí o seu inário em mãos, nos acompanhe, cante conosco. Talvez alguns até nem precisem do inário, porque é um hino bastante conhecido pela igreja. Hino de número 92, a fé contemplada. Vamos cantar então este hino? Sem nada duvidou.
Jesus contemplará. Se creamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu, o Senhor a fé contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Amém. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Irmãos, eu gostaria de agora lembrar aos irmãos que nós temos alguns pedidos de oração. O primeiro pedido é em favor de um moço chamado Fernando. Ele é esposo de uma amiga da Aline, que é filha da irmã Vera. Então, esse moço está em estado muito grave, acometido dessa Covid-19, né? Coronavírus, e a irmã Vera pediu que nós estivéssemos orando por ele. Mas a Aline também, a filha dela, está carecendo também das nossas orações. Então não vamos esquecer disso, vamos nas nossas orações lembrar da Aline, filha da Vera, e também do Fernando, esposo de uma amiga da Aline. Quero também pedir aos irmãos as orações pela nossa irmã Graça, não tem passado bem, e a Juliana também. Ambas estão com um quadro muito preocupante, foram ao médico, o médico mandou aguardar para ver os resultados, né, o resultado do andamento do seu quadro. Então vamos orar, clamando a Deus, para que, seja o que for, o Senhor esteja ali intervindo, sarando as suas servas. Há uns dias atrás, a nossa irmã Maria Maia pediu que estivéssemos orando por ela. Mas não vamos orar apenas por Dona Maria Maia. Nós temos a Laura Camacho, né? Que já está com uma certa idade. Temos os irmãos idosos. Temos o Joteni, né? Temos o Boanerges, temos o pastor, temos os irmãos que têm a imunidade baixa, né? O Inácio tem uma necessidade de estarmos intercedendo por ele, o Pimenta também. Nós temos aí um grupo de pessoas que carecem das nossas orações, né? A Dona Cândida, enfim, nós temos um grupo de pessoas por quem nós temos que estar orando constantemente, ok? Não vamos esquecer da irmã Lore, tá? E orar também pela Karen, que está ali com ela, tomando conta da nossa irmã. Eu não estou me lembrando de nenhum outro pedido. Sim, lembrei agora da Gisele, né? Filha do Paulo, que já está melhor, mas ainda carece nossas orações. Então vamos orar pela Gisele também. E aqueles pedidos que os irmãos têm, mas não passaram para nós, os irmãos estejam nesse momento clamando por essas pessoas, essas situações. Agora, não é preciso nem dizer, nós vamos só relembrar aí a situação do nosso país, do nosso estado, a situação da enfermidade e a situação também do mundo. Eu hoje tive acesso a uma pesquisa que diz que o número percentual relativo a 1 milhão de pessoas, ou seja, quantos mortos para cada 1 milhão de pessoas, nos Estados Unidos,
na Espanha, na Itália, e a Espanha estava na frente da Itália. São números assim assustadores, 150, 160, 180 pessoas por milhão. E depois na escala veio descendo, descendo, passando por todos os países do mundo. E no Brasil, o número de pessoas mortas, né, não infectadas, pessoas mortas, está na casa de 3 por milhão. É o menor índice do mundo inteiro. É motivo de nós agradecermos a Deus por esse índice tão pequeno, rogando a Ele que nos mantenha assim, protegidos, e que aos outros também Ele proteja, e com a sua ação miraculosa, extirpe esse vírus do planeta, todas as nações. E o Senhor tenha misericórdia de nós. Então nós vamos orar nesse sentido também. Agora, não vamos esquecer também de orar pelos nossos governantes. O diretor, o presidente, né, o líder maior da Organização Mundial de Saúde, né, ele fez um apelo mundial para que os países parassem de politizar o vírus. As brigas políticas, as sanções, as questiúnculas políticas, relacionamento das potências, ao invés de se concentrarem na busca de uma cura, de uma solução para essa pandemia. Se nós pararmos um pouquinho, nós vamos olhar para o nosso país e vamos ver que isto é uma realidade interna. Talvez em muitos lugares, mas no nosso país nós estamos vendo isso. Os nossos governantes, todos eles precisam de uma ação de Deus em suas vidas para que eles deixem de criar situações políticas em torno dessa pandemia. Vamos pedir que Deus lhes dê sabedoria também para cuidar da nação. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós pedimos nesse instante que com Tua graça e misericórdia o Senhor esteja cuidando dos enfermos de nossa igreja, das pessoas amigas que pedem oração, como no caso do Fernando, daqueles, ó Deus, que estão na fase de risco, naqueles que são vulneráveis, os nossos idosos, todos os idosos da igreja, não apenas da igreja, mas os idosos que, depois de viverem tanto tempo contribuindo em todos os níveis para a sua família, para o país, para a nação, em tantos níveis, agora correm o risco de perderem sua vida ou suas vidas de uma maneira tão brusca, tão inesperada. Dá, Senhor, o descanso, dá o conforto, dá a longevidade aos teus filhos, para que possam usufruir das tuas bênçãos. Sara, ó Deus, não apenas a nossa nação, mas sara também o mundo que está de joelhos diante do Senhor, mas prostrado diante dessa enfermidade mundial. Senhor, cuida dos nossos governantes. Coloca sabedoria, temor do Senhor em seus corações, para que sejamos abençoados. Para que também, ó Deus, a Tua glória seja vista em todos os lugares. Nós pedimos estas bênçãos, agradecendo-te, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Podemos dizer em alta voz, Ebenezer, podemos dizer isto, ó Deus, que o Senhor tem sido bondoso para conosco. Fica com os nossos irmãos, todos que estão agora nos assistindo, aqueles que não podem assistir. Dá, ó Deus, a Tua paz, a Tua tranquilidade e coloca fé inabalável no coração de cada um de nós. É o que te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidá-los, irmãos, a que façamos a leitura de um versículo apenas, em Hebreus capítulo 11, o verso de número 1. É um verso que a maioria dos cristãos conhece de cor e salteado. Então, Hebreus 11, verso 1. Vamos ler juntos? Leamos. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam
A convicção de fatos que se não veem. A fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Fatos que não se veem, se não veem, é apenas uma forma mais arcaica, mais erudita de se expressar a frase. Irmãos, se há uma coisa que nós precisamos em momentos de crise, precisamos em todo o tempo, claro, mas em momentos como esse, uma coisa que nós precisamos que esteja arraigada, que esteja plantada em nosso coração, em nossa mente, é a fé. Para enfrentar situações como a de José, a do povo do Egito, Sadraque, Mesaque, Abdenego, Daniel, Jeremias, tantos outros exemplos, Noé. Nós precisamos de fé. Agora, a fé, uma palavra tão pequena na nossa língua, e ela é tão mal compreendida pelas pessoas, tão mal entendida. Vocês devem ter lido o título do nosso estudo, e é uma pergunta, chega a ser uma pergunta um pouco capciosa. Uma pergunta dessa para um cristão, mas a pergunta é: você tem fé? A palavra fé na língua grega, que nós traduzimos por fé, é a palavra pistis, ou pisti. Alguns livros trazem pisti, mas na verdade, como é singular, tem que ser, no caso, pistis mesmo. A palavra pistis é traduzida na nossa língua para fé. Isso é muito difícil. Toda tradução é complicada. Por quê? Porque nós construímos uma palavra dentro da nossa realidade, significando coisas específicas para nós. Cada povo é assim. Por exemplo, a palavra crise, em línguas orientais, principalmente no Japão, ela é a construção de duas situações, ou seja, oportunidade de mudar para melhor. Então, quando nós olhamos a palavra crise e achamos que é uma coisa horrível, muitos, em sua própria língua, entendem que essa palavra é uma coisa maravilhosa. Graças a Deus pela crise. Não é à toa que Paulo diz: atende por motivo de toda alegria por passardes por várias provações. O que é que ele tinha em mente quando falou isso? O que é que ele entendia por alegria lá? Eram gargalhadas? Não eram gargalhadas. Mas não é o assunto de hoje. Fica para uma outra oportunidade. Então, a palavra pistis, de onde nós tiramos a palavra fé, foi traduzida em português por fé. Lá no original, ela tem uma conotação. A conotação dela é a seguinte: significa convicção da verdade absoluta de alguma coisa. É uma convicção inabalável, uma convicção plena da verdade de alguma coisa que vemos ou que não vemos, que nos contaram. Não importa, tomamos conhecimento daquele fato e assumimos este fato para nós como uma verdade absoluta. Repito, vendo ou não, sentindo ou não, sabendo ou não, enfim, não importa. Quando eu assumo esta convicção plena, absoluta, de que algo é verdadeiro em toda a força de sua palavra, isso é fé. Isso é fé. Agora, na língua hebraica, a palavra que nós temos, que traduzimos por fé na língua hebraica, é a palavra
emuná, ou amuná. Essa palavra, ela tem um significado extraordinário. Emuná, que é traduzido por fé, significa agarrar, se apropriar de alguma coisa, de uma situação, seja o que for, que lhe traga salvação. Não estou falando de salvação da alma, também é isto. Mas imagine você que você caiu num rio caudaloso, você não sabe nadar e você está ali desesperado. De repente você vê uma boia. O que é que você faz? Você pega esta boia e se agarra nesta boia e não larga mais. Alguém pode chegar para você e te oferecer $1 bilhão. Olha, eu vou lhe dar $1 bilhão para você largar essa boia. Você não larga. Você não larga, porque aquela boia, aquele gesto seu, para o hebreu, chama-se fé. Fé, para o hebreu, é isso. É tomar posse de algo e não largar mais. É algo realmente extraordinário. Essa palavra ela é originada de duas outras palavras. Amã, que significa firmeza, e da palavra amém, que significa, entre outras coisas, nisto eu me agarro, com isto eu concordo, isto eu não largo, eu me aproprio disto, a palavra amém. Eu concordo aqui, eu não abro mão disso. Então, quando você fala amém, você está concordando, está se agarrando àquilo que foi falado, que foi demonstrado, de uma maneira que você concorda plenamente que aquilo é a absoluta verdade. Então, muito cuidado nas orações, para você não falar amém de qualquer maneira. Uma vez, um amigo meu, ele estava orando, ele era menino ainda, alguns aqui até conhecem ele, filho do presbítero Jorge, já falecido. E de repente, um deles, acho que foi o Ivan, que hoje é pastor, aliás, tem 3 pastores, né? O Gessé, o Marcos. Aí um deles disse, na hora da oração, assim, ó Senhor, abençoe meus pecados. E o outro disse, amém. Só que o pai, quem conheceu o Jorge sabe, o Jorge deu-lhe um tapa na cabeça dele e disse, você está louco, rapaz? Como é que você vai pedir para Deus abençoar seus pecados? Criança, né? Mas o Jorge era assim, Jorge era desse jeito. Mas o outro gritou logo, amém. Ou seja, eu concordo. Devia ter levado um tapa também, né? Não só o Ivan, mas o outro tinha... Eu não lembro se foi o Ivan, se foi o Ricardo, o Marquinhos ou o Gessé. Um deles disse amém para a bênção do pecado. Bom, então muito cuidado. Às vezes a gente está ouvindo uma oração, as pessoas vão falando e se você fala mecanicamente amém, você está concordando com aquela verdade absoluta, como se aquilo fosse verdade absoluta, e você se agarra naquilo. Isto para o hebreu, para o judeu, é fé. Então as palavras emuná, amã, amém, a palavra pistis, tem esse significado. Então nós voltamos ao texto de Hebreus capítulo 11, versículo 1, vamos citar outros textos aí, e vemos essa declaração perfeitíssima, usando aqui a palavra pistis, que estamos lendo no grego. Não é? A fé é certeza de algo, e assim, de uma forma mais profunda, de que uma coisa que nem existe. Ter certeza de uma coisa que existe, não é sua, mas você se apropria, se agarra a ela, é uma coisa. Agora, ter certeza de uma coisa que nem existe, e que esta coisa se concretiza na sua mente, no seu coração, no seu espírito, é bem diferente. Eu tenho fé que essa situação do Covid-19 vai passar. Eu tenho fé que nós teremos dias melhores. Nós temos que plantar esta fé em nosso coração para não duvidar, ofendendo a Deus. Para não perdermos as bênçãos de Deus que Ele tem reservadas para nós quando nós ultrapassarmos esta prova.
Porque as provas existem para nos aprovar. Aquele que passa pela prova, ele é aprovado. E a fé é fundamental para isso. Mas será que a fé é alguma coisa assim como uma varinha de condão? Eu tenho fé que eu vou ganhar um carro amanhã. Epa! Tenho fé que amanhã eu vou ganhar $1 milhão. Bill Gates vai bater aqui na minha porta e vai falar assim, eu vim aqui dar $1 bilhão para você. Será que isso seria fé? Eu tenho fé que eu vou ficar curado. Estou curado a partir de agora. Vai depender de algumas coisas. Eu vou mostrar para vocês, meus irmãos, que a fé não é simplesmente uma declaração momentânea, fortuita, sazonal, uma declaração que se faz em algum momento. E eu estou numa situação difícil, eu tenho fé que Deus vai me livrar disso. Será que é isso? A fé é uma coisa construída. A fé é fruto de vida, de experiência. A fé não é algo que acontece assim, de repente, mesmo porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas será que é ouvir a palavra de Deus lendo um versículo? Se apropriando de um texto? Ou de uma mensagem apenas? Por mais poderosa que seja a mensagem de um pastor, ou um texto lido, não vai produzir esse tipo de fé em seu coração. Não estou falando de fé salvadora, não, por favor. Não é fé salvadora. Esta é dada pelo Espírito Santo àqueles que Ele quer salvar, aos seus eleitos. E dá para salvar, para resgatar, para redimir. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Agora, esta fé que é entendida como apropriar-se das bênçãos, apropriar-se dos beneplácitos do Senhor, é muito diferente. Portanto, vamos começar com o próprio texto de Hebreus. E eu repito para os irmãos, talvez eu não consiga concluir o estudo hoje, mas vamos lá. No verso de número 2, olha aí na sua Bíblia, o que é que está escrito? Está escrito assim: pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Ok? Agora, olha o verso 39. Vá lá para o verso 39. E diz assim: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Mas por quê? Diz o texto. Porque Deus reservou para eles coisa muito superior. Mas vamos ficar com o testemunho. Primeira coisa que eu quero destacar aqui no estudo. A fé tem que gerar bom testemunho. Não é testemunho apenas. Bom testemunho. Diz o texto, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Eu fico pensando, irmãos, que hoje a igreja do Senhor Jesus não tem dado bom testemunho para os de fora. Eu vejo tantas coisas acontecendo nas igrejas. Eu não estou falando da minha igreja ou da igreja batista, da Assembleia, não. Estou falando em geral. Eu tenho visto tantas coisas nas igrejas, nos concílios, nas convenções, tanta coisa na televisão, tanta coisa nos rádios. Eu tenho visto tantas coisas negativas que eu vou dizer para os irmãos, a impressão que eu tenho é que a igreja hoje, a igreja do Senhor Jesus, a igreja visível, tem dado um péssimo testemunho.
Eis aqui, nessa crise, a oportunidade de a igreja dar um bom testemunho. E graças a Deus, me parece, que nós estamos conseguindo, pelo menos por algum tempo, dar um testemunho diante do mundo. Nós temos vários presidente do Paraguai, né? Não me lembro agora, não sei se é do Chile, que são cristãos, homens que estão levando a nação, que está sob a sua orientação, aos pés de Deus. E o nosso presidente, ele até agora não mostrou para mim que seja um homem convertido. Eu não vi isso ainda. Mas eu não sou Deus, eu não conheço o coração do nosso presidente. Mas, no mínimo, o nosso presidente tem recebido uma orientação de alguns evangélicos e ele tem aceitado o conselho de alguns evangélicos, talvez até da sua própria esposa. Eu assisti um vídeo onde eu vi ajoelhado com seu staff, orando. Seja fake ou não, eu não sei, aquela conclamação de jejum, muitos concordaram, outros não concordaram, mas eu vejo que Deus está nos dando a chance de dar um bom testemunho ao redor do mundo, porque o que me parece é que todas as nações do mundo, com poucas exceções, aquelas que são incrédulas mesmo, estão quedadas diante de Deus, sabendo e declarando que, se não for a ação divina nessa história, o mundo vai passar por uma crise sem precedentes. Bom testemunho. Eu estou dando bom testemunho, você está dando bom testemunho. Se não estivermos dando um bom testemunho, quando nós dissermos que temos fé, nós somos mentirosos. E mesmo que nós entendamos o que seja fé e façamos um esforço para isso, essa fé não vai trazer benefícios para nós. Porque Deus não é menino, Deus não é brincadeira. Deus não é uma pedra mágica, uma lâmpada de Aladim, que está submisso a uma declaração nossa: Deus, eu tenho fé em Ti, realiza essa obra em minha vida. Não, não é assim não. Onde é que está o testemunho da igreja? Onde é que está o testemunho da minha vida, da sua vida, da nossa vida, da vida dos cristãos? Há um tempo atrás, alguns irmãos da minha igreja ficaram meio preocupados comigo, porque eu li aquele texto, né? Tende por motivo de toda alegria, passagem por várias provações, porque a provação produz perseverança, produz crescimento, uma série de coisas, e eu disse para os irmãos: olha, se a prova nos traz tudo isso de bom, que venham as provações sobre mim, sobre a minha igreja, sobre o mundo, venham, porque elas vão nos permitir crescer, dar testemunho. Um dia também eu falei na minha igreja uma coisa que alguém sempre torce um pouco o nariz, é comum. Eu disse que eu gostaria muito de ver a igreja perseguida hoje. Eu gostaria de ver aquela perseguição lá de Roma. Aí nós íamos ver quem realmente tem fé. Ter fé com dinheiro no bolso, com carro na garagem, com a casa paga, com tudo direitinho, sem problema nenhum, sem doença, sem enfermidade, sem crise, sem pandemia. É fácil. A fé precisa de momentos assim, que exijam de nós testemunho do poder de Deus. E isso, eu repito, é uma coisa construída, não é uma coisa fortuita, que aparece de qualquer maneira. Os antigos eram assim. Em todo o seu viver, eles nunca apostataram da fé, ou seja, da certeza absoluta de que aquilo que Deus disse era verdade, mesmo que não vissem, mesmo que não provassem. E como termina o texto dizendo que todas essas pessoas morreram sem ver, sem presenciar aquilo que esperavam, mas nunca perderam a fé.
sempre testemunharam da sua fé. O verso de número 3. Como é que diz aí o verso número 3? Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Essa palavra, das coisas que não aparecem, na nossa língua portuguesa, tem a conotação de presencial, ou a conotação do momento, ou seja, uma coisa que está acontecendo. Não aparecem, mas a construção gramatical aqui é que nunca existiram, nunca foi visto, nunca apareceu para ninguém. Algo inexistente, o que o latino chama de nihil. Nihil é o não existente. Não existe. Não existe uma energia que você possa manipular para fazer alguma coisa. Não, nada, não existe. Quando um texto é escrito pelos clérigos romanos, eles precisam de uma declaração do Papa. E a declaração em latim é nihil obstat, ou seja, não há obstáculo. Nada que impeça, nada, absolutamente nada. Uma outra palavra que nós temos, que é coisa antiga, né? No latim, quando eu era menino, eu não sei se ainda existe, eu acho que existe sim. A gente hoje quase não usa fósforos, mas o fósforo mais famoso que existia na minha infância era o Fiat Lux. Isso é uma expressão latina. Significa, faça-se a luz, haja luz. Quando Deus disse isso na criação, ele não estava se referindo à luz, iluminação. Esta luz que é referida em Gênesis, não é uma luz emanada de qualquer astro que exista, não. E quando Deus disse haja luz, ele não estava se referindo aos astros, à luz das estrelas. Era outra luz, uma luz criada por ele. Por luz entendamos, não iluminação, mas uma manifestação do próprio poder de Deus no universo. Os cientistas já descobriram isso. Os astrônomos, você pode consultar no Google, onde você quiser aí, você vai ver que os astrônomos já descobriram que existe uma luz no universo. Eles chamam de luz uma emanação que não vem de lugar nenhum. Ela simplesmente existe, mas ela não é oriunda de nenhuma estrela, de nenhum corpo celeste, de nenhuma galáxia, de nada. A luz, criada por Deus. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas pela sua palavra. O homem, ele formou de uma forma especial e soprou nele o fôlego de vida. Mas em toda a criação, com exceção deste fato, Deus disse, haja, faça-se, exista. E a nossa questão teológica com a ciência é a seguinte: a ciência diz que o universo surgiu de alguma coisa. Surgiu de um elemento. Dão o nome de Big Bang, ou seja, a grande explosão da matéria. Mas quem criou essa matéria? Vamos imaginar que tenha sido isso. Quem criou aquela matéria original? Na verdade, irmãos, tudo foi criado por Deus. Eu fui criado por Deus. Você foi criado por Deus. Tudo foi criado por Deus. Isso tem que ser uma matéria de fé. Para se admitir isso, é necessário que tenhamos fé, que essa fé trabalhe em nosso coração, para que nós entendamos Hebreus 11, verso 1. Se você ficar esperando que as coisas aconteçam de acordo com as suas realidades, com as nossas realidades,
Elas podem até acontecer, porque Deus é misericordioso, mas o que Deus mais se agrada, o que Deus mais quer de nós, é que nós creiamos naquilo que é totalmente impossível, uma vez que Ele tenha prometido, uma vez que Ele tenha permitido que nós creiamos nisso. Foi o que aconteceu com Abraão e Sara, que aliás é o primeiro exemplo que ele dá. O primeiro exemplo que ele dá aqui, um dos primeiros exemplos que ele dá de fé. Não foi à toa, não é à toa que Abraão é chamado de pai da fé. Abraão mesmo diz que, o texto sagrado diz que Abraão esperou contra a esperança. Impossível. Quem criou Lázaro também pôde tirar Lázaro da sepultura, já cheirando mal, mas tirá-lo como se fosse carne de uma criança. Limpo, perfeito, maravilhoso. Fé é admissão da criação. Enquanto nós ficarmos acreditando que Deus há de fazer algo em nossa vida, bom, o Covid vai terminar quando tiver um remédio, vai terminar quando tiver uma vacina, vai terminar quando fizer isso, um confinamento, isto ou aquilo. Não estou dizendo que essas coisas não sejam usadas por Deus, não. Mas Deus pode acabar com isso agora, nesse instante. Porque Ele criou todas as coisas. O cientista que talvez tenha falhado, ou os animais de onde, quem sabe, surgiu esse vírus, não interessa. A inteligência que manipulou isso não importa, quem criou foi Deus. E esse Deus que está lá em Deuteronômio 32, 39, que diz: eu sou Deus, ninguém mais comigo, eu dou a vida, eu tiro a vida, eu mato, eu firo, eu saro, faço o que eu quiser. Eu sou Deus, Criador. Quando esta fé invade nosso coração, com essa maneira de crer, quando nós permitimos que isso entre em nossa mente, em nosso coração, em nosso espírito, não há nenhum impossível para Deus. É o Criador. Ele cria do nada, do não existente. Ele pode todas as coisas. O seu povo tem que acreditar nisso. O seu povo precisa experimentar isso. A fé é construída, é trabalhada em nossa vida, de maneira que nós chegamos a um ponto em que admitir que Deus é Criador é admitir que nós estamos nas mãos dele para que ele realize o que quiser em nossa vida. Temos que descansar plenamente nesse Deus maravilhoso. Agora, a ciência, nós temos aí agora, muitos sabem disso, a famosa teoria, que para mim não é teoria, do designer inteligente. O que é a teoria do designer inteligente? A teoria do designer inteligente diz que, pela complexidade de todas as coisas que nos envolvem no nosso planeta e no universo, é impossível que isso seja fruto do acaso. A perfeição de todas as coisas que nos cercam torna impossível que o universo seja fruto do acaso ou de uma explosão da matéria, de uma matéria original. Não é possível. Então, os defensores do designer inteligente são cientistas, são astrônomos, são físicos, na sua grande maioria cristãos, mas tem outros que não são cristãos e que admitem isso. Eu me lembro que uma vez, me parece que foi o Einstein, uma história dele, onde um amigo dele questionava sobre o criacionismo em contraponto à teoria da evolução, e um dia esse amigo foi visitá-lo e o Einstein tinha, eu tenho quase certeza que é o Einstein, mas para eu não pecar, não sei se foi Newton, agora eu já não me lembro mais, um dos dois. Acho que foi Isaac Newton. Me perdoem, procurem lá que vocês vão descobrir, foi um dos dois. Eu acho que foi Isaac Newton.
não me lembro mais. Mas um dos dois eu tenho certeza que foi. Ele construiu um sistema solar, já havia consciência disso, ele construiu um artefato que imitava o nosso sistema solar. Quando o amigo dele chegou, ele saiu, falou, vou preparar um chá para nós. Saiu. Quando ele voltou, o amigo dele ficou impressionado e disse, rapaz, que coisa impressionante isso aqui que você fez. Foi você que fez mesmo? Ele falou assim, o quê? Isso aqui. E ele respondeu dizendo assim, mas eu não sei o que é isso não. Mas como não sabe, está na sua sala, está aqui na sua casa. Não, mas não fui eu que fiz não, mas quem fez? Não sei. Eu dormi quando de manhã eu amanheci, esse troço estava aí. Apareceu aí. Aí o amigo dele disse, impossível. É muito perfeito, é muito lógico, é muito trabalhado. Isso não pode... Não, isso apareceu aí assim do nada. De repente apareceu na minha frente. O cabra, não, de jeito nenhum. Aí ele deu a seguinte lição. Escuta aqui. Você está olhando para uma coisinha dessa pequena, um artefato mínimo, e você não acredita que isso surgiu do nada aí, não surgiu assim de repente, e você quer me fazer crer que o universo surgiu assim, numa explosão, e formou essa perfeição? O cabra disse lá que era muito perfeito. Enfim, é mais ou menos essa história. Ele convenceu o amigo de que seria impossível uma coisa tão perfeita ter surgido assim ao acaso. Uma mente inteligente está por trás disso. Nós temos o Espírito Santo que confirma isso em nosso coração. Nós temos o Espírito Santo que nos convence de que o Senhor criou todas as coisas. E a fé tem que partir também desse pressuposto. O mesmo Deus, único Deus, não há outro, que criou o universo, que criou a mim e a você, e que é soberano sobre todas as coisas, ele não vai cuidar de você? Não vai cuidar de mim? Então a minha fé passa pela certeza de que eu sou fruto da criação de Deus, o Todo-Poderoso. Nada vai me atingir se Ele não quiser. Nada vai me ferir se Ele não quiser. E aquilo que porventura atingir a minha vida, em que nível seja, ou a sua, será uma obra divina, uma consciência divina, um poder inimaginável. O poder de Deus é inimaginável. Mas eu preciso trabalhar isso em minha vida, de uma maneira concreta, me agarrar a isso, como se fosse uma tábua de salvação, como se fosse um tronco, como se fosse uma boia, e não abrir mão disso em hipótese nenhuma. Eu tenho fé. Acha o que for, aconteça o que acontecer, eu não vou abrir mão da fé. Eu tenho certeza absoluta que aquilo que ninguém está vendo, pela fé eu vejo, eu admito, eu abraço, eu recebo. Mas não pode ser uma coisa de momento. Testemunho não se cria em um instante apenas. Admitir a criação é uma ação que demanda tempo e experiência com Deus. Como eu disse, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E este ouvir não é apenas deixar que o ouvido capte um som. Há uma palavra grega chamada akouo. Essa palavra significa ouvir. Akouo. E o conceito de akouo não é apenas gravar uma mensagem, é recebê-la e deixar que ela cale fundo no cérebro, no coração, na alma. Isso aqui é ouvir para a Bíblia, para o grego, para nós. Não foi à toa que Deus permitiu que essa língua fosse usada para transmitir essa mensagem. Aquele que ouvir, gravando no cérebro,
guardando no coração e na alma, buscando praticar, este realmente ouviu. E este vai trabalhar em sua vida a fé. A fé vem pelo ouvir. Ouvir como? Dessa maneira que eu falei aqui. Não é apenas deixando que uma mensagem venha e depois vá embora. Eu vou concluir o estudo desta noite com o verso de número 4. A semana que vem nós voltaremos a este assunto. Agora, o verso 4 é um dos versos fundamentais para exemplificar esta fé, que é a certeza de uma coisa que eu não vejo, que eu não conheço, que eu nunca vi, não sei o que é, mas me foi revelada de alguma maneira e eu tomo posse dela. Verso 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. A fé não apenas tem que gerar bom testemunho, não apenas tem que admitir e admite a criação naqueles níveis que eu coloquei, mas a fé também, ela nos leva à adoração. A adoração é um dos principais elementos que provam a fé de alguém. Eu gosto muito de uma frase de um hino que eu já falei várias vezes na igreja, que diz assim: quantos que corriam bem, de ti longe, agora vão. Outros, que frios estão. É um hino extraordinário. Eu, como pastor, tenho visto, ao longo do meu ministério, mais de 35 anos, se contar o tempo de seminarista, de tomador de conta de igreja em São Paulo e Santa Catarina, passa de 35 anos. Mas não apenas pelo que eu vi e experimentei, mas pelo que eu vejo, ouço, experimento com os colegas e na história da igreja. Eu tenho visto muita gente, não é uma, não são duas, não são três, são centenas de pessoas que eu tenho visto. Não estou exagerando, não. Que aparentemente se renderam aos pés de Jesus. Se intitularam como cristãos, mas que nunca tiveram consciência do que seja adorar a Deus. Um verdadeiro adorador adora em espírito e verdade, como Jesus disse àquela mulher à beira do poço. Haverá um tempo, minha filha, que o verdadeiro adorador não vai adorar nem neste monte, nem naquele, mas vão adorar em espírito e em verdade. A adoração, ela pressupõe firmeza, a adoração pressupõe submissão, a adoração pressupõe uma relação entre o mundo espiritual e o mundo material, através do reino de Deus. Deixa eu dar um exemplo para você. Como é que alguém pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se não ama a seu irmão a quem vê? Pode me explicar isso? Como é que alguém pode dizer que adora a Deus a quem não vê, se não se submete a Ele através do reino aqui na terra? Como? São enganadores. Jesus diz que tudo que foi ligado no céu é ligado na terra. Tudo que foi desligado no céu é desligado na terra. Eu já perdi a conta
Eu já perdi a conta de momentos em que, junto com os conselhos aos quais eu trabalhei, eu indiquei situações. Olha, tal pessoa, tal família, tal vizinho, tal isto, tal aquilo, tal, enfim, uma série grande de pessoas. Perdi a conta das vezes em que eu percebi claramente os interesses escusos de tais pessoas, aproveitando a igreja, talvez iludidos, eu não sei por quê, mas que usaram a igreja, aproveitaram da igreja, estão se aproveitando da igreja para seu deleite próprio, pessoas orgulhosas, pessoas que não têm o mínimo temor de Deus, não adoram a Deus, porque se adorassem mesmo, fariam essa relação. Eu não estou reivindicando alguma coisa em direito próprio, não. Em causa própria, não. Mas querem ver uma coisa que me identifica quando uma pessoa que não é um adorador verdadeiro? É quando eu vejo uma pessoa não respeitando um profeta, não respeitando a pessoa de um profeta, a voz de um profeta. Hoje eu ouvi uma mensagem interessante de um deputado num parlamento, ele gritando a plenos pulmões que ele reconhecia o presidente da República como autoridade máxima no país, mas que as pessoas não estavam respeitando, mas que ele até morrer ele respeitaria, porque aquela autoridade foi constituída por Deus. Agora, nós vemos isso na Bíblia, que toda autoridade é constituída por Deus. Dizemos que adoramos a Deus, servimos a Deus, mas não nos submetemos às autoridades que Ele colocou aqui na terra. Como é que é isso? Que adoração é só, Senhor, eu te adoro, mas o que o Senhor falou não vale para mim não, eu não vou aceitar isso. O Senhor mandou perdoar, mas eu não perdoo. O Senhor mandou eu amar, mas aquele cara eu não amo. O Senhor mandou eu ajudar, mas eu não ajudo. O Senhor mandou eu tolerar, mas eu não tolero. Como é que fica isso? Como é que pode eu adorar a um Deus amoroso, perdoador, misericordioso, que me ensina a fazer tudo isso e eu não fazer nada disso e ainda dizer que eu adoro? É mentira. A verdadeira fé, a fé que pode fazer diferença em nossa vida, tem que nos levar a uma adoração verdadeira do nosso Deus, que deixou para nós a sua palavra como orientação. Está lá em Romanos, 1 Coríntios capítulo 13, Paulo falando sobre o amor. Tem muita gente oferecendo o corpo em sacrifício vivo, se queimando, gastando a vida toda com uma série de coisas, mas que não demonstram verdadeira adoração. E a palavra de Deus diz que, no final dos tempos, quando os homens chegarem diante de Deus, ele vai dizer para alguns: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Está preparado desde a fundação do mundo para os séculos, para o diabo e seus anjos. E uma meia dúzia vai pular. Opa, peraí, Senhor, calma aí. Não se precipite, não. Poxa vida, quando eu estava lá na terra, eu era membro da igreja, eu pregava, eu fazia isso, eu expulsei demônio, já que nós falamos novas línguas, fizemos isso, fizemos aquilo, e Jesus dirá assim: não vos conheço. É possível que homens realizem muitas coisas, queridos, em nome de Jesus, mas não autorizados por Ele. Porque homens que buscaram sua própria glória, homens que buscam sua própria vanglória, homens que não têm o verdadeiro interesse na pessoa de Deus para adorá-lo, estas pessoas estão se iludindo. E essas pessoas, a fé nunca vai alcançá-las. Elas nunca terão nas suas vidas os efeitos benéficos da fé. Vou repetir. Você tem fé? Então, se você tem fé, você dá bom testemunho. Porque se não estiver dando bom testemunho, é porque você não tem fé.
Você tem fé? Então você admite Deus, Criador, Todo-Poderoso, que cria, realiza o que quer em qualquer situação, por isso você não precisa temer os homens, não precisa temer pandemia, não precisa temer crise, nada disso. Porque o Deus Todo-Poderoso que nós servimos é Deus Criador. Para Ele não tem impossível. Se você realmente tem fé, então você deve ser um adorador verdadeiro. Deve adorar a Deus da maneira como Ele quer. Ou seja, replicando em sua vida as ações dos atributos comunicáveis de Deus. Porque na teologia nós temos os atributos comunicáveis de Deus e os atributos incomunicáveis. Um atributo incomunicável, sua onisciência, sua onipotência, sua onipresença. Atributo comunicável, seu amor, sua misericórdia, seu perdão. Ou seja, aquilo que Ele realiza para nosso bem espiritual, físico, material, que Ele deixou para que nós também realizássemos. Aquilo que Ele fez e faz e que permitiu que nós façamos também são atributos comunicáveis. E esses atributos comunicáveis, quando nós os realizamos, nós provamos que estamos adorando ao Deus que nós dizemos que é o Deus Criador. Na semana que vem, nós vamos continuar o estudo sobre a fé. E eu gostaria que todos que estão me ouvindo fossem dormir pensando nisso. Como eu tenho manifestado a minha fé? Com testemunho, com certeza de que sou fruto da mão criadora de Deus, e com a certeza plena de que eu sou um adorador sincero e verdadeiro, que a fé, que é fruto da ação de Deus pelo seu Espírito, abunde em seu coração, inunde seu coração, sua mente, seu espírito, e que faça diferença nesses momentos de crise tão difíceis. Tenha fé, meu irmão, tenha fé. Isso vai passar. E você vai precisar dar testemunho lá na frente desta fé. Já parou para pensar nisso? Que assim como aconteceu com José, com Noé e com tantos outros heróis da fé, todos esses homens aqui que nós vamos depois analisar, você já parou para pensar que pode ser uma grande oportunidade que Deus está dando à igreja, a mim e a você, para testemunhar da nossa fé, para exaltar o nome de nosso Deus através da fé? Nunca foi tão necessário exercitar a fé como está sendo nos dias de hoje. Eu quero orar mais uma vez com você, meu irmão, minha irmã. Nós vamos orar não vamos esquecer de orar pelos profissionais da saúde, né? Nossa irmã Fernanda, nosso irmão Roberto Carlos, são profissionais da saúde, né? E estão antenados nessa necessidade. Então, o pedido do nosso irmão Roberto, né, e da Renata, e até a Fernanda também, são pedidos para que nós oremos em favor dessas pessoas que no Brasil e no mundo estão dedicando suas vidas. Temos notícias de vários médicos já, do óbito de vários médicos, enfermeiros. Então, por favor, vamos lembrar disso. Eu quero agradecer ao reverendo Gilmário, né, colega de longa data, não tão longo assim, porque vão achar que nós somos velhos, né? E não somos. Reverendo Gilmário, um abraço na esposa, na Margarete, nos filhos, lembrança a todos, um abraço à sua igreja em Brasília. Deus o abençoe, meu irmão. Nós vamos orar então, nesse instante. Amado Deus, glorioso Pai, queremos, ó Senhor, nesse momento,
agradecer-te por plantares em nosso coração e em nossa mente a fé. Esta fé que difere daquilo que os homens entendem. A fé que é plantada por ti para que, em primeiro lugar, nós sejamos revestidos do sangue do Cordeiro e redimidos por ele. E esta fé é o Senhor que põe em nosso coração. Mas também queremos agradecer pela fé que nos leva em triunfo dia a dia, a cada instante de nossa vida. Esta fé que autentica em nós a certeza do poder criador do Senhor, nosso Deus. Esta fé que nos leva a adorar-te, ó Pai, em qualquer situação. Ainda que o produto da oliveira minta, não haja gado no curral, enfim, ó Deus, ainda que tudo nos pareça contrário, ainda assim nós nos curvamos e adoramos ao Senhor, porque o Senhor tem controle de todas as coisas e sobre todas as coisas. Por isso, ó Deus, nós te louvamos e agradecemos. Rogamos uma noite de paz, rogamos uma noite de descanso e a oportunidade de manifestar esta fé que tu plantaste em nós ao mundo, às pessoas que nos veem, que nos ouvem, ainda que sejamos frágeis e imperfeitos, mas nós te agradecemos por essa fé plantada em nossas vidas e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe e até domingo, com a graça de Deus. Amém.